Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. As competências de inteligência emocional são cada vez mais importantes para vivermos bem num mundo mais rápido, atarefado, complexo e incerto. Hoje vamos estar à conversa com Susana Torres, Mental Coach. Coloque as suas perguntas nos comentários deste live e responderemos em direto. Olá, Susana. Olá, muito boa noite. Tudo bem. Antes de mais, queria que me falasse um bocadinho sobre este novo conceito de o que é uma Mental Coach. Ok, bom, o Mental Coach é um termo que começou a ser utilizado, eu penso, quer dizer, não foi utilizado por ele, mas quem lançou esse tema do Mental Coach foi o Éder quando fez quando dedicou o golo à sua Mental Coach, não é? E de repente as pessoas começaram a dizer que a Susana Torres era Mental Coach. Na verdade eu sou coach de alta performance. Mas se nós pensarmos bem no que é que significa ser Mental Coach e no significado da expressão, basicamente é uma pessoa que trabalha toda a parte mental, toda a parte do mindset. Um coach de alta performance é uma coisa um bocadinho mais abrangente, porque nós não trabalhamos só a questão da mentalidade, não é? A mentalidade com que abordamos as coisas ou com que estamos na vida, mas também uma série de outras áreas e outras competências que nós desenvolvemos para atingir a máxima performance no que quer que seja que façamos. Portanto, não é só no desporto, eu posso querer ter a máxima performance a falar em público, posso querer ter a máxima performance a apresentar um programa de televisão ou qualquer coisa, como médico naquilo que eu estou a fazer num bloco operatório, enfim, basicamente a alta performance é a excelência do desempenho e é isso que nós trabalhamos, portanto não é só a parte mental, mas pronto, este termo Mental Coach acabou por vir um bocadinho cá para fora e se fazer assim um bocadinho de, quase como se o coaching fosse só aquilo, mas Mental Coach é só uma parte do coaching de alta performance. E ainda agora estava aqui a mencionar diversas profissões no qual este treino pode ser aplicado. É de facto um conceito base que pode ser aplicado a vários conceitos? Sim, na verdade o que nós trabalhamos é qual é a nossa forma de estar na vida e que nível de desempenho é que nós queremos atingir, ou seja, que nível de resultados é que nós queremos ter e para isso temos que ajustar o nosso desempenho, a nossa mentalidade, a forma como nós abordamos os desafios, a iniciativa, a atitude, a motivação, enfim, todos esses temas, sendo que a motivação é muito redutor para o trabalho que é feito em alta performance, mas também faz parte e todas essas áreas são trabalhadas de forma a potenciar o nosso desempenho, a que nós consigamos, apesar dos desafios que todos temos no dia-a-dia, ter estratégias e ferramentas que nos permitam, apesar da forma como eu me sinto e de hoje estar num dia melhor ou pior, eu conseguir à mesma entregar o máximo desempenho, o melhor de mim e com isso ter resultados brilhantes, seja lá fazer o que for. E como é que acha que podemos potencializar essas nossas capacidades? De várias formas, assim, isto depende um bocadinho, claro que eu trabalho muito na área do desporto, não é? Eu trabalho com jogadores de futebol, também, para além de trabalhar com pessoas que não têm nada a ver com essa área, e é um bocadinho diferente, porque o futebol é muito específico, portanto nós trabalhamos não só a parte do treino mental, ou seja, como é que eu treino o meu subconsciente para a performance, como é que eu treino o foco, a concentração e todas essas, visão periférica e tudo o que é fora do futebol. Se calhar não preciso ter na visão periférica, não é? Não sei se queira saber o que é que o meu colega de lá está a fazer. Mas há uma série de competências que também se treinam no futebol, mas que são muito importantes fora dessa área, que têm a ver com a minha atitude, como é que eu quero abordar os meus desafios, que têm a ver com a comunicação, como é que eu comunico, como é que eu me expresso, o que é que o meu não verbal comunica quando eu acho que estou a dizer uma coisa e o não verbal está a dizer outra, como é que eu consigo ser mais persuasivo, como é que eu consigo criar influência numa equipa de trabalho, como é que eu lidero a minha vida, como é que eu lidero os outros, portanto todas estas áreas são trabalhadas de maneira a que a pessoa consiga atingir os seus objetivos e alcançar resultados a que se propõe, não é? Então há uma série de coisas, vamos ao ponto, por exemplo, de entender que para eu atingir um determinado patamar, se calhar eu tenho que trabalhar determinadas competências, como é, por exemplo, às vezes tenho que aprender inglês, às vezes tenho que aprender a falar em público, às vezes tenho que aprender a lidar melhor com o stress, outras vezes tenho que aprender a estar mais focado ou a organizar o meu tempo. Quais são as competências e as coisas que eu tenho de desenvolver em mim e como é que eu vou fazê-lo, não é? Qual é o plano para conseguir atingir aquilo que eu quero. E acha que tudo se treina? Sim. Eu acho que tudo se treina. Eu acredito muito no potencial humano, acredito muito nas pessoas. Quem sou eu para duvidar da capacidade de alguém? Às vezes as próprias pessoas duvidam da sua capacidade, não é? Mais uma vez o caso do Éder é um bom exemplo disso. Mas eu acredito que mesmo nós às vezes não temos noção da capacidade que temos, que eu acredito seja
quase ilimitada, se não ilimitada mesmo. Para mim não há impossíveis e eu acredito que treinando tudo se consegue. Não estou a ver uma pessoa que nasce líder ou uma pessoa que nasce, isso para mim é algo, como eu treino essas competências, é algo que não faz muito sentido para mim. Não estou a dizer que é certo ou que é errado, há pessoas que defendem que sim, que as pessoas já nascem líderes. Eu acho que nós temos determinada apetência para algumas coisas, que uma vez treinada pode dar um bom resultado. E outras vezes não temos tanta apetência, mas uma vez treinada, se calhar também dá um bom resultado. E o grande exemplo disso é o caso de Messi e Ronaldo, não é? Messi com muito talento e dá um determinado resultado, Ronaldo não tinha tanto talento, mas tinha uma capacidade de trabalho enorme, ainda hoje tem, e dá um resultado ainda melhor do que melhor na minha opinião, obviamente, mas no mínimo igual ou ao mesmo nível de alguém com talento. Portanto, esta questão de podermos treinar capacidades, eu acredito que sim, a questão é se eu estou ou não estou disponível e até onde é que eu estou disponível para as treinar. O ponto de partida é mesmo acreditarmos em nós. Sim, é. Aliás, eu acho que acreditar é fundamental, porque se nós não acreditarmos, definitivamente nada vai acontecer. Mas antes do acreditar ainda está uma coisa mais importante, que é a decisão. Portanto, eu até posso ser que acredito, mas eu não tomo a decisão de avançar, não tomo a decisão de fazer o trabalho, não é? Portanto, a decisão é verdadeiramente aquilo que faz a diferença. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, o conceito de felicidade, não é? O que é o conceito de felicidade? Como é que se pode estar feliz? Como é que se é feliz? Esse tipo de coisa à volta da felicidade. E eu costumo responder que a felicidade é uma decisão. Eu decido estar feliz, independentemente daquilo que me acontece, eu decido estar feliz. E estar feliz obedece a um tipo de comportamento, a um tipo de postura, a um tipo de pensamentos perante as adversidades. Portanto, e eu basicamente adoto este estar feliz e por isso me sinto feliz. Portanto, o nosso cérebro tem esta capacidade de acreditar naquilo que nós lhe dizemos e de acreditar naquilo que o nosso corpo também comunica. Portanto, se eu estiver a fazer de feliz, eu acabo por me sentir feliz. E nós arranjamos muitas desculpas ou muitas justificações ou muitos pressupostos para, por exemplo, ser feliz, que às vezes estão tão fora da nossa realidade que parece que nunca mais lá chegamos. Porque colocamos isto tudo no futuro e colocamos isto tudo em coisas do passado e, portanto, basicamente não aproveitamos aquilo que está a acontecer agora. Então, se eu decidir estar feliz agora porque estou aqui e porque estou bem, estou a falar de coisas que eu gosto e porque estou em boa companhia, então eu estou feliz. É mais como olhamos as coisas e não como o que nos rodeia, não é? Sim, na verdade, as coisas são o que são, a forma como nós interagimos com elas e lidamos com elas é que faz a diferença. Claro. E da sua prática nesta profissão, o que é que acha que costuma falhar quando as pessoas se impõem a uma mudança e depois têm que mudar pelo caminho essa atitude e desistirem? Normalmente aquilo que falha é a principal característica ou a principal condicionante que tem que estar presente para nós queremos alcançar sucesso em qualquer coisa, que é a consistência. As pessoas falta-lhes a consistência. Portanto, normalmente as pessoas sabem o que é que querem, não é? Têm um objetivo, por vezes até sabem como é que vão atingi-lo, têm às vezes um plano, começam a executá-lo e depois perante um atraso, uma dificuldade, um esforço adicional ou uma falta de motivação ou o que quer que seja, acabam por interromper o processo. E quando nós interrompemos o processo e quebramos essa consistência, as coisas já não se dão. Portanto, há muitas pessoas que estão muito próximas de atingir sucesso e desistem precisamente quando estão quase a lá chegar, só porque não têm garantias, não é? É um bocadinho há pessoas que precisam de saber, ter a certeza que a coisa vai acontecer para se empenharem a fazê-lo. E nesta incerteza, ou não fazem, ou desistem ao primeiro obstáculo, à primeira dificuldade. E eu costumo muitas vezes dizer que eu, para ir daqui a Madrid, eu não preciso de conhecer a estrada toda, não é? Eu não preciso saber exatamente o caminho todo. Eu sei que há de haver alguma estrada que vai dar a Madrid. E eu tenho esta consciência, portanto, eu acredito nisto, isto é o acreditar. Eu acredito que existe um processo que me vai levar, uma estrada que me vai levar a determinado ponto. Mas eu não preciso a conhecer. Eu só preciso ver 30 metros à frente, se for de noite, por exemplo, não é? Se for de dia, vejo um bocadinho mais. Mas se for de noite, eu só preciso ver 30 metros à frente, que é o que ilumina os faróis do meu carro. E acreditar que a estrada existe, que não vai acabar. Portanto, acreditando nisto, acreditando que é possível chegar lá, eu vou fazendo 30 metros, mais 30 metros, mais 30 metros e vou chegar. E vou tomar decisões para um lado, e se me enganar volto à estrada, eventualmente uso um GPS, telefone, pergunto, portanto eu vou encontrar as soluções. E para nós atingirmos qualquer resultado e sucesso naquilo que queremos, basicamente nós temos que saber que existe um processo, que existe um caminho para lá chegar, e a maior parte das pessoas tem o caminho, e acreditar que aconteça o que acontecer, eu vou encontrar soluções. Porque a estrada está lá. É um bocadinho isso. É preciso partir desse pressuposto que as adversidades fazem parte dos caminhos. Na verdade fazem, ninguém tem a vida facilitada, principalmente se o objetivo, se aquilo que nós queremos for algo muito ambicioso. Porque o que acontece é que tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que é fácil para mim,
permite-me estar onde eu estou. Portanto, se eu quero subir, se eu quero alcançar outras coisas, se eu quero subir patamares, passar para o próximo nível, inevitavelmente eu vou sair de onde eu estou. Portanto, vai deixar de ser confortável, não é? Vai deixar de ser conhecido. Portanto, eu vou naturalmente enfrentar obstáculos, adversidades, coisas novas, expectativas, umas que vão ser cumpridas, outras nem por isso, dificuldades, até impostas por outras pessoas, mas faz parte. A questão é como é que eu vou reagir a isso e parte desse pressuposto inicial que eu estava a falar, que é, eu sei que existe um caminho para lá chegar, eu sei que isto depende muito mais de mim do que tudo aquilo que eu vou encontrar. Depende essencialmente da forma como eu vou lidar com essas coisas. Portanto, se eu acreditar que de uma forma ou de outra eu vou ter soluções, de uma forma ou de outra eu vou conseguir ajuda, de uma forma ou de outra eu vou encontrar uma solução, eu não desisto nunca de chegar onde eu quero. E as pessoas que não desistem chegam na verdade. E a motivação e a autoconfiança também se tocam em alguns pontos? A motivação aliás, eu sou uma pessoa que, relativamente à motivação, às vezes pedem-me, Susana, podias ir cá motivar os funcionários aqui da nossa empresa. Eu não acredito muito nesta questão da motivação. Eu acredito num tipo de motivação que é a automotivação. Eu acho que a motivação deve ser trabalhada de dentro. Nós devemos encontrar o que é que nos motiva a nós, qual é o propósito que nós fazemos aquilo que fazemos, da forma como fazemos. Esta motivação tem que ser muito interna. Quando ela é interna, ela é nossa, nós controlamos esta motivação. Mas quando nós estamos à espera que os outros motivem, que os outros encontrar a motivação lá fora, às vezes, lá está, não acontece, às vezes há uma expectativa que é quebrada. E se nós estivermos dependentes da motivação para ter confiança para fazer as coisas, quando ela não existe, nós perdemos a confiança. Isto é como os jogadores de futebol que precisam de vitórias para ficar confiantes, não é? Às vezes nós ouvimos dizer, esta equipa precisa de uma vitória para a confiança regressar, não é? Se eu estiver dependente do resultado para ter confiança, então eu estou muito vulnerável, eu não controlo o processo. Por isso é preferível eu conseguir ir buscar essa confiança e essa motivação cá dentro e encontrar estratégias para conseguir fabricar e isso gerar essa motivação que automaticamente vai gerar confiança, para eu conseguir enfrentar. Eu fico com mais poder, com mais controle e aqui neste sentido eu acho que sim, que elas tocam, mas desta forma, que ambas estão cá dentro e não lá fora. Exteriormente. O Pedro Guia, aqui na nossa página de Facebook, diz aprender a lidar e gerir o stress. Isto é algo que se consegue, também se trabalha? Sim, curiosamente, eu sou aquele tipo de pessoa que, aqui há uns anos, diziam, para aprender a gerir o stress tens que meditar, tens que entrar naquela onda zen, e isto fazia muita confusão. Eu achava que meditar não era para mim, sou uma pessoa muito, aliás, até percebe-se a forma como eu falo, não é? Sou uma pessoa com muita energia, falo rápido, ando sempre a 1000 a hora, e gosto disso, não é? É um stress saudável para mim, porque eu gosto muito disso, eu sinto-me ativa assim. E na verdade, parar era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Como é que eu vou parar? Não? Eu acho que estou a perder tempo. Se eu estiver parada aqui a pensar e a observar o mar e simplesmente deixar ir os pensamentos, a meditar, eu estou a perder tempo, era o que eu achava. Então eu não conseguia estar quieta. Curiosamente encontrei, precisamente no saber estar sossegada, no saber parar as coisas, no saber meditar, essa calma e esses recursos para conseguir lidar com o stress. Porque mesmo o stress que é saudável, que nós achamos que andamos a 1000 porque queremos e gostamos disto, etc., mesmo isso também é prejudicial. E o problema é que depois as outras pessoas acham que nós somos maluquinhos, não é? As pessoas dizem, esta pessoa não para, esta pessoa anda, parece que está demasiado agitada. E eu conheço pessoas assim e digo, esta pessoa precisa de parar. De facto, nós às vezes queremos soluções milagrosas e quase de ciência de ponta para resolver as questões do stress, e as questões do stress resolvem-se muito facilmente quando nós aprendemos a parar, a criar pausas e até intercaladas no nosso dia-a-dia. Eu costumo usar muitos blocos de 50 minutos, blocos de tempo, até na gestão de tempo, e ensino isto às pessoas que acabam por aprender comigo na certificação ou noutras formações que eu faço. E eu explico isto, que é importante nós fazermos blocos de tempo de 50 minutos, que é para o cérebro, é o máximo de tempo que o cérebro consegue estar mesmo focado, e depois interromper, nem que seja 2 minutos, respirar, parar, estabelecer uma intenção para a próxima atividade, e isso vai fazer com que nós consigamos gerir o stress. O Rui da Silva Gomes diz que temos a capacidade de influenciar 100% a nossa própria vida. Sem dúvida. Eu concordo com o Rui. Rui, parabéns. É mesmo isso. A Leonor Albuquerque, não sei se isto se enquadra aqui muito bem, mas aprender a poupar enquanto estamos numa sociedade de consumo, isto também é algum treino que se possa ter? Aprender a poupar... Bom, a palavra poupar por si só é uma palavra limitadora, portanto eu não gosto muito dessa palavra, porque ela, poupar é
restringe, não é? Limita. Portanto, eu gosto mais da palavra investir. Portanto, aprender a poupar numa sociedade de consumo, se nós extrapolarmos isso até aqui para o nosso tema, nós estamos a poupar a nós numa sociedade que está constantemente a consumir energia, por exemplo, não é? Acredito que se calhar esteja-se a referir à questão do dinheiro. Nas questões do dinheiro eu gosto muito mais da questão do investir, até porque eu venho da banca, não é? Eu tive 14 anos na banca, portanto eu gosto muito mais da palavra investir e acho que é uma palavra muito mais possibilitadora, que regenera, que aumenta e portanto acho que é preferível nós usarmos essa palavra na nossa comunicação. Numa sociedade de consumo nós sabermos onde é que devemos investir e o que é que devemos investir, mas na questão do tempo e na questão da gestão das emoções e na questão de todo este tema que nós estamos aqui a falar, é exatamente o mesmo. Há uma sociedade que está a consumir a nossa energia, o nosso tempo, e se nós soubermos investir bem o nosso tempo, se nós soubermos investir bem os nossos recursos e trabalhá-los, por isso daí a palavra investir, porque nós estamos a investir em nós próprios, logo estamos a gerar mais recursos para lidar com tudo isso que está a acontecer lá fora, eu concordo que sim, Poupar-nos, pronto, é quase como eu estar a evitar qualquer coisa e não é, na minha perspectiva, não é por aí a estratégia, mas claro, também faz parte. Certo. Atualmente falamos muito de QE e realmente a da inteligência emocional é um tema muito atual. Como é que podemos trabalhar e desenvolver essa mesma inteligência emocional? Bom, eu costumo dizer que a inteligência emocional fala sobre os nossos sentimentos, não é? Sobre a forma como nós lidamos com aquilo que está a acontecer aqui dentro e que nos aparece, não é? Porque os sentimentos aparecem-nos, nós não os controlamos ou achamos que não controlamos. Umas vezes sinto-me frustrado, umas vezes sinto-me irritado, com raiva, frustrado. Portanto, e eu lidar com toda esta parte, ser inteligente ao ponto de lidar com as emoções, esse é o grande desafio. E eu costumo, assim, mais em jeito até de dica, não é? Para quem nos está a ouvir, eu costumo dizer que uma coisa são os nossos sentimentos, outra coisa somos nós. E nós não somos os nossos sentimentos. Os sentimentos são gerados dentro de nós. E quando eles são bons, é porque nós estamos a saber lidar com o contexto à nossa volta e com as situações de uma forma tranquila e de uma forma que nos beneficia. Quando os sentimentos não são bons, quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho frustração, quando eu tenho raiva, quando eu tenho este tipo de sentimentos menos bons, que eu não gosto de ter ou que me fazem mal, é porque eu não estou a saber lidar com a situação ou com o contexto à minha volta da melhor forma, logo isto está a ser gerado em mim. Portanto, se eu olhar para mim como uma máquina que gera sentimentos e que gera emoções, eu consigo perceber que se eu adotar outro processo, eu gero outras coisas. Se eu tiver outro comportamento, ou se eu aprender a lidar com o que está lá fora, com as pessoas, de outra forma, eu vou gerar outro tipo de coisas dentro de mim. Portanto, eu acredito que ser inteligente emocionalmente, não é? Trabalhar a inteligência emocional, passa muito por aqui. Passa muito por eu entender de que forma é que estes sentimentos são gerados aqui dentro, os bons e os maus, e quais é que eu quero potenciar e quais é que eu quero eliminar ou pelo menos tentar que eles não estejam cá presentes tantas vezes, não é? Às vezes não é possível eliminá-los completamente. Há pessoas que não se irritam verdadeiramente e pronto, e vai ser sempre assim. Mas eu saber lidar com a situação, saber gerar aqui outra coisa dentro de mim, dentro do peito, isso é muito útil. E mais uma vez, isto não tem nada a ver com aquilo que eu sou, tem só a ver com a forma como eu estou a lidar com o contexto à minha volta e o que é que eu estou a permitir que se gere aqui dentro. O Luís Castilho Marques pergunta se o sucesso não implica ter que trabalhar muito e ser resiliente. A parte do resiliente, sim. Eu não conheço ninguém com sucesso que não tenha sido resiliente, mas não seja nas suas ideias, no plano, no contexto, na pressão externa, com o seu grupo de influência, as pessoas que o apoiaram, as pessoas que não o apoiaram. Portanto, tudo isto requer resiliência, requer que nós andemos na vida às vezes como aos burros, não é? Com umas palas aqui e completamente focados naquilo que queremos fazer e ouvir menos e observar mais. Se calhar a parte do trabalhar muito, não necessariamente. Depende da situação, depende das nossas capacidades, da forma como nós estamos trabalhados também, como trabalhamos o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento dos nossos recursos. Porque a experiência diz-me que há um esforço inicial e normalmente há sempre um esforço inicial porque temos que adquirir as competências e temos que as trabalhar. Mas depois as coisas começam a acontecer e aquilo torna-se fácil. E se nós olharmos para todas as pessoas de sucesso, parece que é fácil. Não é? Parece que de repente aquilo sai, não é? Há a malta que toca numa pedra e dá sucesso, não é? Só que para trás disso há de facto esse trabalho. Portanto, o trabalho existe, só que muitas vezes é um trabalho inicial, é um esforço inicial, porque o verdadeiro sucesso, ele surge num estado de flor, não surge num estado
de esforço. Tudo aquilo que é esforço normalmente também não é muito bom, ou faz-nos mal a alguma coisa. Portanto, o sucesso verdadeiro, aquele sucesso que nos traz felicidade e que nos traz realização, é algo que acontece num estado de flow, num estado em que as coisas fluem e não num estado de esforço. Portanto, ele é necessário no início, mas depois ele deixa de existir. O Costa de Henrique pergunta como conseguir o sucesso na vida profissional, mesmo se no dia-a-dia não é fácil gerirmos os sentimentos menos bons. Sim, não é fácil. Quando não é fácil gerir os sentimentos menos bons, obviamente fica difícil nós conseguirmos ter sucesso. Por isso é que estes temas são tão importantes. E por isso é que, felizmente hoje em dia já se fala muito nisto até nas empresas, não é? As empresas já fazem muita formação nesta área, eu própria dou muita formação nesta área. Mas nós às vezes estamos a contar só com as capacidades técnicas das pessoas e só com a sua capacidade, só com o seu intelecto, e com o seu conhecimento. E esquecemos que isto tudo vale zero quando a emoção está a prejudicar. Isto é como um jogador que entra para dentro, que tem muito talento, mas numa determinada altura está desfocado, ou zangou-se com a mulher, ou tem um problema de saúde, ou qualquer coisa, não é? Com o pai, ou qualquer coisa. Então, todo o talento que tem, toda a sua capacidade acaba por não aparecer. E nós fartamos de assistir a muito bons jogadores que num determinado jogo só fazem as neiras dentro de campo. Isto significa que eu não estou a conseguir pôr ao meu serviço o talento, a capacidade, o trabalho que eu sei fazer. Portanto, para nós, acontece exatamente igual. De nada serve eu ter muitas competências e eu estar a trabalhar toda a parte técnica e toda a parte do meu conhecimento e pô-lo em prática, se eu depois não trabalhar a parte dos sentimentos, porque essa é a parte que me tira poder, essa é a parte que me tira a motivação, essa é a parte que me faz dizer vou outra vez trabalhar, outra vez para aquele ambiente, outra vez com aquele chefe, outra vez... Se eu não souber gerir isto, nem eu vou dar 100%, nem eu vou ter um resultado do qual me vou orgulhar. Provavelmente eu vou estar aquém de todas as minhas capacidades, só porque a emoção vai estar a limitar tudo isto. Por isso é fundamental eu saber gerir, e neste caso o conselho que eu dou é, sim, é bom que aprenda a gerir todas essas partes mais emocionais, porque quando eu conseguir fazer, o potencial dispara completamente. Nós estamos a falar aqui muito um bocadinho do empregado e do empregador. Como é que no momento de recrutamento conseguimos olhar para quem está à nossa frente numa entrevista e perceber que, além das competências técnicas, todo o lado emocional daquela pessoa vai fazer diferença no ambiente de trabalho? E como é que nós conseguimos, há aqui algumas perguntas-chave que se devam fazer para se tentar entender a outra pessoa também no seu que é? Sim, na verdade todas aquelas que não estão a ser feitas. Eu acredito que ainda, na grande maioria das empresas e dos departamentos de recursos humanos, ainda se olha muito para a questão do currículo e para as competências técnicas e para o conhecimento e para toda a parte académica e um bocadinho para a experiência. Isto é como nas ações, não é? Coisas passadas não são rentabilidades passadas não são garantia de rendimentos futuros e, portanto, nesta questão é exatamente a mesma coisa. O que a pessoa escreve no papel faz parte do seu passado e não é garantia de que, quando estiver nesta organização, até porque existe uma integração num contexto que convém que seja bom, não é? Mas às vezes também não é o melhor contexto. E então esta junção destas duas coisas é sempre uma incógnita e cabe-nos a nós entender se do outro lado existe essa capacidade de adaptação, flexibilidade, se existe competências de comunicação, competências de interação com outras pessoas, a disponibilidade para fazer crescer, para entrar dentro de uma cultura, conhecer essa cultura. Às vezes nós estamos a recrutar pessoas que estamos a inseri-las numa cultura que elas nem fazem ideia qual é. É quase como o Lico Corbeirão, não é? Como é que se faz aqui ou o que é que se bebe aqui? Neste caso é como é que se fazem as coisas aqui. É importante que as pessoas saibam como é que as coisas se fazem, que tipo de ambiente é que se respira aqui, quais são os nossos propósitos, porque é que fazemos o que fazemos, quais são as missões da empresa à parte de ganhar dinheiro, o que é que está a acontecer aqui dentro, porque as pessoas quando são expostas a esse contexto, a essa realidade, aí é que elas se revelam. Numa entrevista ninguém se revela. Portanto, existem obviamente algumas pistas, não é? Até porque numa entrevista toda a gente dá o seu melhor, não é? Toda a gente diz o seu melhor. Existem de facto algumas perguntas que nós podemos fazer que têm muito mais a ver com, por exemplo, digamos, um momento da sua vida que foi verdadeiramente desafiante para si e como é que o resolveu, como é que lidou com esse desafio. E aí estamos a entrar às vezes em questões até pessoais, mas não é essa a ideia pode ser um desafio no trabalho, mas a pessoa vai dizer. Consoante a resposta que a pessoa der, nós vamos começar a conhecer de facto os seus recursos, não é? A sua capacidade de lidar com as situações. Se for uma questão, podemos explorar depois o que quer que seja que venha da pessoa e entender que tipo de estratégias é que ela acionou. Pediu ajuda, não pediu ajuda, tentou resolver sozinha, não tentou, levou muito tempo, não levou.
E depois o seguimento todo desta conversa, ok, qual foi a maior aprendizagem que tirou dessa situação, tentar perceber como é que a cabeça da pessoa funciona. E não tanto de domina o Excel, não domina o Excel, esta questão aqui, até porque o Excel aprende-se em um dia. Nós temos aqui alguns comentários, mas efetivamente vão todos um bocadinho ao encontro de tudo isto que está a dizer, do contexto que nos rodeia, como é que nós o encaramos. O Nardelli Garajau diz como é que não se pode estressar numa sociedade em que o dinheiro às vezes está acima de tudo e todos. O Pedro Guia, ouvir menos com paulas para se estar focado, exige um equilíbrio entre o bom senso para não ser autista na vida e perceber quais os bons conselhos. Sim, é uma filtragem que nós precisamos de saber fazer, mas aqui existem muitas condicionantes, não é? Existe a nossa própria experiência, não se pede exatamente, uma criança não vai fazê-lo da mesma maneira que faz um adulto, não é? Porque há mais experiência de vida, mas depois dentro dessa experiência não é só tempo, tem a ver com os nossos desafios, com a forma como nós olhamos para a vida hoje, não é? Com aquilo que temos e todos nós devemos perceber isso, não é? Esta experiência toda, quais foram as aprendizagens que eu tive aqui e de que forma é que eu mudei. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu sou assim, sempre fui assim e vou morrer assim. Aliás, já o meu pai era assim, portanto, ou seja, nós estamos basicamente a fechar portas, a não evitar a evolução. E aquilo que nós temos de fazer é ao contrário, é perceber da experiência que está para trás e daquilo que tudo nós já vivemos e das experiências que já tivemos e das desilusões e das coisas boas, tirar a aprendizagem disso. Eu tenho uma série de situações na minha vida que me trouxeram aprendizagens gigantes. Aliás, eu sou fruto dessas aprendizagens. Tenho muitas delas até já, as pessoas conhecem porque eu vou falando e sai aqui, sai ali, mas tenho uma que está muito ligada com aquilo que eu faço hoje e que eu contei recentemente. Isto é uma história antiga, porque aconteceu quando eu tinha 16 anos, mas que eu só agora é que a tornei pública, recentemente, que tem a ver com o facto de eu estar em África, numa altura, porque o meu pai foi diretor de uma empresa lá, e eu estar em África e numa determinada situação, pronto, não interessa agora o caso como é que foi ali parar, mas a verdade é que foi, eu estive com uma G3 apontada, não foi uma G3, foi uma outra arma, mas pronto, do estilo de uma G3, apontada à cabeça, numa situação de vida ou morte, portanto, que hoje em dia, quem conhece o local e quem conhece, isto foi há muitos anos, portanto eu tenho 42, foi quando eu tinha 16 anos, quem conhece o local onde isto aconteceu e a época em que isto aconteceu, diz que não sabe como é que eu saí de lá com vida, mas a verdade é que foi um momento, quando eu tinha 16 anos e é uma altura em que nós estamos a finalizar, diria eu, aquela primeira fase de construção da nossa personalidade. É uma fase um bocado complicada e até de alguma revolta. E nesse momento acontece esse episódio onde eu percebo que a vida me dá uma segunda oportunidade. E eu decidi, lá está, que isto vem tudo das nossas decisões, decidi que esse era um momento interessante para ser uma viragem, para eu deixar, se calhar, uma fase e começar outra, a fase de olhar para a vida de outra maneira, como uma oportunidade, e a partir daí as coisas começam a mudar todas, e se calhar tudo aquilo que eu fiz, mesmo na banca, mesmo a carreira que tive, que eu entrei para a banca com 21 anos, cheguei a subdiretora numa agência, portanto tive uma carreira que eu me orgulho, bonita, correu muito bem, com muitos resultados, mesmo isso só acontece porque eu olho para as coisas todas como uma oportunidade. Portanto, eu sou uma pessoa que só vê soluções, não é? Eu trago uns problemas que eu arranjo a solução, e tem um bocadinho a ver com isso, com essa postura e com essa atitude na vida. Portanto, eu acredito que pegar em tudo aquilo que nos acontece e tirar aprendizagem disso torna-nos mais capazes de lidar até emocionalmente com tudo o que está à nossa volta. Claro. E na consciência do outro, como é que podemos trabalhar a empatia? Eu acredito que, acredito não, nós todos sabemos que comportamento gera comportamento, não é? Então, se eu abordar uma pessoa com uma forma agressiva, provavelmente eu vou ter um comportamento agressivo por parte dessa pessoa também. Eu gosto muito, por acaso essa pergunta é interessante porque é uma das coisas que mais prazer me dá, que é criar impacto, condicionar de certa forma o comportamento de outra pessoa. Portanto, alguém que vem se calhar irritado ou que vem me dizer alguma coisa com uma intenção menos boa e no final estarmos bem, no final conseguir dar a volta ao estado emocional dessa pessoa. Isso acontece, todos nós podemos fazê-lo, isso é uma coisa que se treina também. Mas se eu tiver a consciência e tiver essa intenção de que eu vou condicionar a empatia que se vai gerar aqui, então há uma série de coisas que eu vou ter que fazer. E vou ter que fazê-las deliberadamente, de forma pensada e com essa intenção. Portanto, se eu fizer isso, eu consigo fazer isso com qualquer pessoa. Vamos supor os casos mais típicos, não é? Que é o caso de marido e mulher, não é? Eu quero condicionar, eu sei que chego a casa e se calhar vou-me chatear com o meu marido com qualquer coisa. Ou sei que cada vez que isto acontece, ele responde daquela maneira. Claro, se eu já sei, isto são anos de convivência, se calhar está na altura de eu pensar, ok, o que é que eu posso fazer que altere este resultado?
O que é que eu poderia fazer que fizesse com que essa pessoa desta vez me reagisse de uma forma completamente diferente? Como é que eu posso surpreender? Que palavras é que eu posso usar? O que é que eu posso mudar aqui que vai mudar o resultado lá também? Então, partindo desse pressuposto, eu acredito que sim, que é possível nós gerarmos uma empatia através da forma como comunicamos, da forma como interagimos, como nos comportamos, tudo. E não é só nas pessoas, é em qualquer pessoa, ou melhor, sim, é nas pessoas, mas é em qualquer pessoa, mesmo naquelas com quem nós temos dificuldades de gerir, não é? Às vezes até coloco esta questão com os filhos, não é? Os meus filhos são muito teimosos, eu há anos que ando a dizer isto e acontece sempre aquilo, ok? Porque eu costumo perguntar quem é que é o mais teimoso aqui, não é? A pessoa que anda há anos a tentar fazer uma coisa ou outra que anda há anos a dar a mesma resposta para essa coisa. Portanto, alguém tem que mudar isto aqui. E no caso dos filhos, eu acredito que são os pais que têm que mudar porque são eles que lideram o processo. Exato. Nós estamos mesmo aqui já na reta final do nosso programa, mas ainda lhe vou pôr aqui mais uma questão que é da Leonor Albuquerque, que é: se temos várias competências, como nos podemos focar apenas numa e investir nela? É uma questão de decidir qual é a competência que dá mais jeito para o resultado que queremos atingir. Eu não diria focar só numa. Porquê focar só numa? Depende das competências, obviamente, mas eu posso querer trabalhar várias competências. Aquilo que eu faço com as pessoas com que eu trabalho, aquilo que faz parte do nosso processo, é que nós escolhemos várias competências que queremos trabalhar. E depois, por uma questão de prioridades, nós vamos trabalhando, porque umas requerem mais esforço, outras requerem menos esforço, umas requerem mais logística, outras menos logística, depende daquilo que eu quero trabalhar. Mas, dando assim uma resposta muito genérica, e claro, tem que ser sempre aplicada caso a caso, mas assim de uma forma muito genérica, eu posso escolher durante um mês ou durante 3 meses, vou trabalhar uma determinada competência. Já estou mais ou menos nesta, agora durante 3 meses escolho outra competência. E eu vou fazendo isto por blocos. Imagino que eu quero ser uma melhor cozinheira em casa, não é? Acho que isso é importante. Então eu posso, durante um mês, focar-me em trabalhar esta competência. Portanto, nesse mês, calhar, à noite vou fazer cursos de culinária, vou entrar num grupo qualquer de Facebook onde se fala sobre receitas, vou investir e vou às compras e vou investir o meu tempo a trabalhar novas receitas, novas formas de fazer as coisas, compro um ou outro equipamento. Enfim, durante aquele mês eu trabalho aquela competência. E se calhar ao fim do mês, ou ao fim de 3, depende do trabalho e do grau de satisfação que eu quero para essa competência, eu já sei fazer coisas diferentes que elas que eu fazia, estou melhor. Então, se calhar, ok, esta já está trabalhada, agora vou trabalhar outra. Há competências que se calhar eu preciso trabalhar sempre, como é o caso, por exemplo, de uma língua estrangeira, não é? Se eu quiser aprender uma língua estrangeira, isto não se vai fazer num mês. Se calhar eu preciso de trabalhar 45 minutos todos os dias, ou 3 ou 4 vezes por semana. E se calhar vou ter que o fazer durante mais tempo. Pronto, depende da competência que eu quero trabalhar. Eu não restringi assim só a uma, que acho que nós temos muita capacidade de trabalho. Às vezes, como não a exploramos, não temos essa noção, mas temos. E nós, mulheres, principalmente para mulheres que têm filhos e que gerem casa e que trabalham, sabemos, não é, que existe muita capacidade de trabalho. E os homens também. Mas efetivamente, eu como sou mulher falo por mim, não é? De facto existe. Antes de me despedir, queria que deixasse umas breves notas finais. Ok, então sobre este tema da alta performance, eu gostaria de dizer que eu, obviamente, eu sou suspeita para falar, porque é a minha área, mas eu acho isto verdadeiramente importante, porque nós não trabalhamos muitas vezes o nosso verdadeiro potencial. E quando nós começamos a aprender de que forma é que eu torno isto com menos esforço, menos cansativo, com menos peso aqui nas costas, com menos dores de cabeça, com menos medicação para alguns casos, para isto e para aquilo e para aquilo outro, como é que eu consigo viver apesar do que está a acontecer? Eu sei que há pessoas que têm vidas muito difíceis e muito complicadas e muito exigentes, mas também sei que há pessoas que de repente lhes acontece uma coisa na vida que é verdadeiramente má e às vezes nós não temos essa coisa na nossa vida, como por exemplo um cancro no filho, e de repente superam-se e encontram formas de conseguir fazer tudo e de se movimentar para todo lado e de arranjar dinheiro se for preciso e de falar com pessoas e fazem tudo porque o nível de necessidade é gigante e nós às vezes não temos o nível de necessidade necessário para os nossos objetivos, para aquilo que gostávamos de fazer. Eu gostava de fazer isto, mas eu não tenho tempo. Eu gostava de fazer isto, mas ninguém me ajuda. Gostava de fazer isto, mas o trabalho ocupa-me a energia toda ou gasta a minha energia toda. E, na verdade, eu não tenho uma necessidade tão grande. A minha vida é mais ou menos confortável. Ou mesmo que ela seja desconfortável, já estou tão adaptada a ela que a necessidade de ir à procura do meu objetivo não é tão grande. E eu acho que
se calhar nós temos que elevar o nível de necessidade das nossas coisas, tal como quando acontece uma desgraça, esse nível dispara, não é? Há um desemprego, o nível dispara. Eu tenho que pôr comer na mesa, eu tenho que arranjar dinheiro, portanto eu mexo-me. E a maior parte das pessoas mexe-se quando é preciso, e não por vontade própria, e não por paixão e por gosto. E isto se calhar é aquilo que nós devemos trabalhar mais, porque quando nós fazemos desta forma, não fazemos em esforço, não fazemos para desgraças, fazemos por nós, e quando nós estamos bem, inevitavelmente as pessoas à nossa volta acabam por estar bem também. Muito obrigada, Susana, Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à página de Facebook do Ativo Banco e saiba quando será o próximo programa e qual temos escolhido. Contamos sempre consigo desse lado.